Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo Castro falando e o vídeo de hoje a gente vai fazer um projeto de controle de temperatura analógico. Só on-off, ele não é proporcional, mas ele liga e desliga com o LM35 como sensor. LM35 é esse cara aqui que tem na saída dele 10 milivolts por grau Celsius. A gente sabe bem que hoje com os microcontroladores a gente conseguiria fazer isso tranquilamente, com o PIC ou com o Arduino, Atmega, qualquer um. Isso não seria uma tarefa complicada de fazer. Mas imagine só você usar um microcontrolador ou uma plataforma como o Arduino para fazer uma atividade simples como essa, que é ler temperatura e ligar ou desligar de acordo com o que você setar. Quando eu digo setar, é o valor que você estipular que como set point, que a partir dali ele toma alguma ação. E a gente vai fazer isso do zero. Eu estou com a tela do Proteus aberta. Vamos selecionar o componente LM35. Selecionei aqui ele. Ok. A gente precisa de algumas informações. O ambiente no qual esse sensor vai estar instalado é um projeto real que eu precisei fazer e separei uma parte do circuito para mostrar para vocês. Então esse sensor, eu tenho certeza que ele não vai estar em um ambiente maior, com temperatura maior que 100 graus. Então eu vou estipular esse é o limite do meu projeto. Vamos alimentá-lo. Então a alimentação dele no meu circuito é 5 volts. E agora eu preciso amplificar. Considerando que é 10 milivolts para cada grau Celsius, e o ambiente vai ter no máximo 100 graus, consigo definir então que a sua saída neste ponto vai ser até 1 volt, concorda? Então eu preciso amplificar isso. Para amplificar eu optei por escolher o amplificador operacional LM358, muito por conta da sua possibilidade de trabalho com alimentação que não precisa ser simétrica, você pode usar um GND e os 5 volts para alimentá-lo. Então vamos selecionar aqui o LM358. Observe se ele tem esse Spice Model, significa que ele tem o seu modelo para simulação. Beleza. Aqui ele está e vamos alimentá-lo. Como eu já disse, eu vou repetir, ele não precisa de alimentação simétrica. Você consegue fazer isso com 5 volts. Ok, a gente pode montar aqui então o amplificador não inversor. Eu vou deixar aí na tela a tensão de saída do amplificador não inversor com sua relação de entrada. Veja que a tensão de saída do amplificador vai ser Vin vezes o ganho. Quanto que é o ganho? 1 mais RF sobre RI. Como RF sobre RI? É uma configuração que a gente vai colocar aqui com a realimentação negativa. Para isso, a gente precisa definir quanto será o nosso ganho. Se aqui entra até 1 volt, a gente poderia fazer aqui sair até 5. Concorda? Errado. Quando você usa o amplificador operacional no modelo real, você nunca vai ter na saída a mesma tensão de alimentação. Então você não pode, se aqui está alimentado com 5 volts, ele não pode sair 5 volts. Na teoria, o pessoal adota que 95% do que você alimentar pode sair aqui. Mas isso também não é verdadeiro. Por experimentos e analisando o datasheet, percebi que só é garantido a gente, quando alimenta com 5 volts, deixar estipulado que saia até 4. Então vamos fazer isso. Lembrando que o ganho já é unitário mais a referência que a gente colocar. Se aqui a gente colocar 1 volt quer sair 4, então o ganho já existe, está aí na tela. A gente precisa que RF sobre RI tem uma relação que dê 3. Vamos utilizar então um resistor de 30K como RF e 10K como RI. Uma dica, eu sempre coloco o min res aqui e o valor do resistor que eu quero. Esse é um jeito que já seleciona um resistor bem funcional e com encapsulamento PTH quando você vai fazer algum projeto que vai desenvolver a PCB dele.
Então nós temos a resistência de referência e aqui a resistência de... não é bem entrada, né? Seria R1 e aqui pode ser RF. Vamos chamar de RI mesmo, da entrada não inversora. A gente pode adotar como é o da entrada não inversora. Vamos fazer a ligação básica dele. Pessoal, quando a gente está falando de amplificação, ou melhor, quando a gente está falando de amplificador operacional com linearidade, configuração que tenha linearidade, nós estamos falando ele com realimentação negativa. Então sempre se lembre de fazer essa configuração e a realimentação ser na porta inversora. Ok, montamos a primeira parte. Então aqui vai variar de 0 a 1 volt, 10 mV por grau Celsius. E aqui vai ter uma multiplicação que vai levar de 0 a 4 volts. Vamos fazer esse teste? Vou colocar uma ponta de prova aqui. Para quem não conhece essa ponta de prova, ela mede a tensão com relação ao terra que você colocar no seu circuito, sem a necessidade de colocar um voltímetro, que seria esse cara aqui. Ó. É uma alternativa. Eu vou mostrar os dois para vocês já terem ideia do que eu estou falando. Aí, tá vendo? Ele até tem mais casas decimais, mas no nosso caso não é relevante. Então eu vou subir até 100 graus aqui, de forma a gente ver se vai manter essa proporcionalidade. Lembrando, ali é um modelo simulado, todos os componentes têm as variações que o próprio fabricante estipula. Resistor, a gente não está usando um resistor de precisão, mas de uma forma geral está acontecendo o previsto, né? 3,95 volts, a gente calculou que seria 4 volts, mas tudo bem. A gente vai ver lá na frente que tem como fazer essa compensação. E aqui o sensor também não está saindo 1 volt, está saindo um pouquinho mais. Então a linearidade dele está ok. Quando a gente está falando de eletrônica analógica, a gente tem que ter em mente que existem variações, existem tolerâncias. Os próprios componentes, se você olhar o datasheet, tem valor típico, valor mínimo, valor máximo. Resistor, esse por exemplo é 5%. Dentro dessa variação teríamos que fazer uma análise Monte Carlo, alguma coisa avançada para saber de quanto a conta nosso circuito. Nossa ideia aqui não é essa, nossa ideia é fazer um projeto simples e que tudo isso a gente vai conseguir compensar com um resistor variável lá na frente. Vou parar a simulação, apagar o voltímetro que não nos interessa mais. Ok, já temos uma tensão interessante de se trabalhar, de 0 a 4 volts na ponta. Diferente daqui, que seria na escala de milivolt, aqui a gente já está trabalhando com volts. Certo, agora a gente precisa colocar aqui um comparador. Qual a função desse comparador? A gente vai colocar uma tensão de referência na porta não inversora, em outro amplificador operacional aqui. Pode até ser o mesmo CI, porque o LM358 ele tem 2 amplificadores operacionais dentro dele. Pode até ser o mesmo CI, mas aí é outro amplificador. Então a gente vai comparar. Eu vou montar aqui e depois eu explico. O que ele vai fazer aqui? Ele vai comparar essa tensão que neste caso aqui, hipotético, vai ser 2,5 volts, nós temos 5 volts numa extremidade, GND na outra ponta, que é 0. Como os resistores são do mesmo valor, nós teríamos 2,5 volts aqui. Então ele vai comparar. Quando a tensão atingir 2,5 volts, aqui na saída do amplificador operacional, a tensão aqui vai ser positiva. O sinal aqui vai ter um degrau unitário, vai ficar 5 volts na saída, ou o máximo possível por conta da alimentação que aqui já é com 5 volts. E quando for menor que 2,5 volts, ele vai jogar 0 volts na saída. Eu vou montar uma carguinha aqui, um LED, só para a gente ver isso acontecendo. Olha lá, eu fiz a montagem básica, a gente vai comparar aqui. Nesse momento esse set point foi aleatório. Não sei quantos graus vai dar aqui, quantos graus vai ser suficiente para acionar essa carga. Lembrando que essa carga aqui é um LED, mas poderia ser
um acionamento maior, um driver de potência, um relé, algo que aciona uma ventoinha, por aí vai determinado pela sua necessidade de projeto. No meu caso, eu coloquei aqui no projeto que eu fiz, coloquei um transistorzinho na configuração para acionar um relé, e esse relé acionava uma ventoinha. Mas aqui, só para demonstrativo, o LED é suficiente. Então eu vou colocar um medidor de tensão aqui, um voltage probe, para a gente ter ideia do que está acontecendo. Nós temos 2,5 volts aqui, arredondando, e o que acontece? A tensão vai subindo proporcionalmente a quanto sobe a temperatura do sensor. Você vai ver que em determinada hora, quando a tensão aqui na porta não inversora desse amplificador for maior do que a inversora, o LED acende. Vamos ver com quanto isso acontece. Aqui, lembrando, o set point foi aleatório. Agora, pois bem, achamos o ponto. Com 62 graus ele não acende, ele fica apagado, ou seja, a temperatura setada está 63. Mas a gente não quer deixar arbitrário, a gente quer escolher qual vai ser a temperatura do nosso projeto. Para isso, eu vou deixar na tela aqui um cálculo de divisor resistivo. Veja que existe uma relação, a tensão de saída vai ser a tensão de entrada vezes R2 dividido por R1 mais R2. Você pode usar ali a lei de Kirchhoff, fazer as contas, achar a corrente, todo aquele cálculo um pouquinho mais longo, mas resumidamente tá dessa forma aí. Lembrando, então, a gente precisa selecionar um set point. Então, no meu projeto, eu precisei que fosse 50 graus. Vou mostrar para vocês como que eu fiz isso. Então, eu determinei que seriam 50 graus, ok? Quando acontecesse 50 graus aqui, a minha tensão na porta não inversora tem que ser maior do que a não inversora. Quanto de tensão vai ter nesse ponto da não inversora quando for 50 graus? Aqui vai estar 0,5, correto? 0,5 vezes 4 vai dar 2 volts. Então, meu divisor resistivo tem que deixar 2 volts como referência. 2 volts ou um pouco menos. Vamos deixar certinho 2 volts que vocês vão entender o porquê. Substituindo ali a equação que você está vendo na tela. Então, Vout, a gente já sabe que são 2 volts. Vem 5 volts, que é esse ponto de alimentação. A gente precisa escolher um valor para R2 ou para R1. Então eu optei em escolher por R2, deixei 10K um valor fixo. R1 a gente isola da equação e encontra que R1 é igual a 15K ohms. Vamos ver? R1, 15K. Vamos ver se ele vai funcionar com 50 graus. 55, 54, 53, 52, 51, 50. Aí, quando ele atinge 50 graus, acende a carga, ficou bem preciso. Para não correr riscos com os valores dos componentes, a tensão de offset dos amplificadores operacionais, o que eu faço? Eu coloco um potenciômetro. Eu diminuo o valor de R1, por exemplo, coloco 10K e coloco um potenciômetro em série. Eu coloco um potenciômetro em série no circuito. Dessa forma eu posso ajustar o ponto, então eu posso selecionar 50, outro dia eu posso pôr 55, posso pôr 45, mas lembrando que a ideia aqui é para fazer para 50, mas eu vou colocar para te mostrar. O valor dele é 10K, então ele vai de 10K até esse resistor aqui. Essa combinação de resistência fixa, resistor fixo, resistor variável, a gente pode chamar de RX. RX vai de 10K a 20K. Então vamos fazer a simulação. Se de repente eu quiser setar com 55 graus, eu posso vir aqui e fazer a regulagem nele. Posso regular ele, encontrar o ponto, ou calcular, que é o que eu recomendo, e apagar o LED e acender em outra temperatura. Aqui foi com 55 graus. Mas eu recomendo que seja calculado. Como a gente calculou que fosse para 50 graus, a gente tem que esperar que essa tensão aqui seja 2 volts, que é o que a gente estipulou. Pronto. Na verdade eu vou deixar
1,99. Prefiro que ele acione um pouquinho antes. Então, quando a temperatura for inferior a 50 graus, ou no caso 49, ele apaga o LED. E se for 50 graus, é só no LED. E todo o erro dos amplificadores operacionais, dos resistores, as tolerâncias dele, do próprio sensor, vão ser de certa forma eliminados por esse resistor variável aqui. Então, com R$5 a gente consegue solucionar o mesmo problema. Claro que limitado, é um circuito específico para essa função. Pessoal, se você gostou, deixe seu like, isso é muito importante para o canal, fortalece demais e não custa nada. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica, coloca nos comentários que eu ou minha equipe vai responder o mais breve possível. Valeu, muito obrigado.